É domingo de Páscoa, primeiro dia da semana. E a palavra de Deus, no capítulo 24 do evangelista Lucas, nos traz uma história onde a Bíblia nos fala sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós aprendemos nesse texto da palavra de Deus, em Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 ao 12, que Jesus Cristo ele ressuscita no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Nas primeiras horas do domingo, ou seja, de madrugada. E algumas mulheres vão ao sepulcro para levarem ali algumas especiarias que elas tinham preparados para levar até o corpo de Jesus. E são elas: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, dentre outras que estavam com elas naquela oportunidade. Mas o que nos chama a atenção nesse texto da palavra de Deus é que o Senhor Jesus ele já tinha dito para todos eles, para todos aqueles que estavam com ele, que ele haveria realmente de ser entregue nas mãos de homens pecadores, que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria, ou seja, no domingo. Mas a incredulidade pairava sobre a vida de todos aqueles que sempre estiveram ao lado do Senhor Jesus. E aquelas mulheres, ao chegarem ali no sepulcro, elas notam que o sepulcro estava vazio, a pedra estava removida, e o Senhor Jesus Cristo ele já havia ressuscitado, assim como ele já havia dito. E elas ficaram atemorizadas e surpresas com aquele fato. Dois varões que ali estavam, dois varões de branco, dois anjos, então anunciam a elas e fazem a seguinte pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando aquele que vive? E você está procurando aquele que vive entre os mortos? Ele ressuscitou, assim como ele já havia dito a vocês que assim seria. E o texto da palavra nos diz e nos mostra a incredulidade daqueles que sempre conviveram com o Senhor Jesus. Quando se fala em incredulidade, nós lembramos de Tomé, que quando Jesus chega diante dele e mostra as suas marcas, então ele crê. Mas não apenas Tomé. Pelo que nós vemos na palavra de Deus, todos eles, uma boa parte, a maioria, não creram nessa verdade. O Senhor Jesus ele já havia dito, as Escrituras já comprovavam, já haviam anunciando também anos lá atrás que ele viria para cumprir o seu ministério, para morrer numa cruz e ao terceiro dia ressuscitar. E nós lemos na palavra de Deus a comprovação dessa realidade no texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1 ao 12. E a palavra de Deus nos diz assim: a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas saem de madrugada para irem ao sepulcro procurar aquele que já havia ressuscitado, como antes ele já tinha dito que seria assim. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito,
Eis que pararam diante delas 2 varões com vestes resplandecentes. Eram anjos que estavam ali e que anunciaram a elas que Jesus já havia ressuscitado. E disse a elas: o que vocês procuram dentre os mortos? Vocês procuram aquele que vive. Assim como ele já havia dito a cada uma delas, como também a todos os discípulos e apóstolos que conviveram com Jesus durante o seu ministério, que assim seria, que ele ressuscitaria ao 3º dia. E elas ficam perplexas a esse respeito quando elas chegam ali no sepulcro e vê a pedra removida e não veem mais o corpo do Senhor Jesus ali. Então, no versículo 5, a Bíblia diz: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, Jesus já havia ressuscitado, como ele já tinha dito. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Elas não lembravam. Ou talvez não creram nas suas palavras. Porque ele já havia dito, lá na Galileia, quando ele esteve com elas, que ele haveria de ser entregue nas mãos de homens pecadores. Morreria crucificado. E ao 3º dia, ou seja, no domingo, ele ressuscitaria. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. No 7, a Bíblia continua o texto dizendo o seguinte: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Ou seja, os anjos tiveram que dizer para elas aquilo que elas já tinham ouvido antes, da parte do Senhor Jesus, que ele haveria de ressuscitar. Lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E então, no versículo 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se. Pedro era um dos que eram mais chegados ao Senhor Jesus. Quantas histórias a gente vê na palavra de Deus? Quantos textos bíblicos que a gente aprende com o apóstolo Pedro? Então, Pedro ele participou incessantemente do ministério do Senhor Jesus. Ou seja, ele foi um dos que ficou surpreso com o fato de Jesus ter ressuscitado. Mas o certo é que nós aprendemos com esse texto da palavra de Deus, de Lucas 24, dos versículos 1 ao 12, que fala sobre a ressurreição, que Jesus ele ressuscitou. Ressuscitou no domingo, vencendo a morte. E ele já havia dito que viria a este mundo, cumpriria o seu ministério, falaria do evangelho e do plano de salvação, que seria necessário ele padecer, morrer na cruz do Calvário, ser crucificado e ao 3º dia ressuscitar, como assim o foi. Portanto, glórias a Deus por isso, porque ele entregou a sua vida por nós, para nos dar salvação, e ressuscitou ao 3º dia, no domingo, no 1º dia da semana. E entendemos perfeitamente que não há registro na história de livro nenhum onde conta que alguém morreu e ressuscitou. Somente aquele que é o Filho de Deus, que veio a este mundo com esse propósito de nos dar salvação, é que entregou a sua vida por cada um de nós, morreu na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitou. Somente Jesus Cristo ressuscitou.
vencendo a morte e nos dando com isso salvação e acesso ao Pai. Mensagem maravilhosa da parte de Deus aos nossos corações, que possamos aprender e ser gratos a Deus por essa dádiva, por essa tão grande salvação que é dada a mim e que é dada a você a partir do momento que nós cremos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Domingo de Páscoa, um domingo para ser comemorado, porque Jesus, ele morreu e ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e se inscreva no canal.